Bom dia a todos, bom dia a todas. Agradecer aí o convite da, da CSP Comuns para estar participando desse seminário com vocês. Algério, eu vou tentar aqui compartilhar, tá? Vamos ver se... Está compartilhado? Opa, passo. Aí. Bom, esses primeiros dados que eu queria apresentar de forma muito breve são as projeções aí do ponto de vista do PIB das principais, do PIB mundial, das principais economias, né? E aí um pouco dentro também como é que tá as projeções para o Brasil, no caso aí essas projeções são do Banco Mundial, tá certo? Mas já há projeções abaixo desses números que estão indicados aí, como, por exemplo, 3,7 em 2021 e 2,6 em 2022. Né? E aí embaixo vocês veem quais são as projeções para as economias ditas avançadas e para aquelas que são também consideradas economias em desenvolvimento. Né? Então, claro que isso tem... você tem aí muitas economias já com perspectiva de retomada, né? Porque em muitos desses países o processo de vacinação está avançado e isso certamente contribui aí para a melhora do quadro econômico, do ponto de vista das empresas, enfim, do capital. Né? Pode passar? Aí, ó, as estimativas, essas estimativas já são as estimativas do Banco Central do Brasil, né? Então, está dando 5,3 para 2021 e 2,1 para 2020. Mas também tem projeções que já dão conta que projeções inferiores a esse 5,3, né? Porque você tem aí, sobretudo, a questão da vacinação, né? Que está, enfim, não vamos, todo mundo sabe o que está ocorrendo com o Brasil do ponto de vista da vacinação, mas o que eu queria só mencionar é que isso, evidentemente, tem impactos aí do ponto de vista do desempenho da economia. Né? Quer dizer, entre outros aspectos, a vacinação é uma questão fundamental que contribui para o retardamento de alguma retomada das atividades econômicas. Pode passar? Aí são as estimativas, olhando aí os grandes setores, né? Ou seja, o PIB agropecuário, o PIB industrial e o PIB do setor de serviços, que certamente foi o mais afetado aí pela pandemia do coronavírus. Né? Então, essas aí são as projeções para os três grandes setores da atividade econômica. Né? Também são estimativas do próprio Banco Central. Pode passar? Aí, olhando mais, de forma mais detalhada, abrindo mais do ponto de vista da indústria, né? O comportamento do PIB desde o primeiro trimestre de 2019, né? Até o primeiro trimestre de 2021. Então, a queda que você tem aí do setor da indústria, né? Olhando aí tanto como o Gustavo tinha mencionado, aí isso está mostrando, inclusive, a performance do setor extrativo, né? Das indústrias extrativas, né? Mesmo principalmente aí no ano de 2020, em plena pandemia, né? O crescimento enfim, a rentabilidade aí do setor extrativo no Brasil. Em contraposição à queda na indústria de transformação, né? Como a gente pode ver aí a partir da pandemia, né? Ou seja, a partir do segundo trimestre de 2020. Né? Pode passar. Aí olhar um pouco do ponto de vista das vendas, né? Em termos físicos, tanto da indústria de transformação
quanto do setor de serviço. E aí, numa série que lá de junho de 2019 até o último dado disponível aí pelo IBGE, que foi junho de 2021. Então, tem aí, a gente tem a indústria de transformação, as vendas, setor de serviços, né, e o comércio. O Gustavo mencionou uma coisa aí que eu acho que é importante do ponto de vista do comércio. Você teve uma queda, né, nas vendas físicas do comércio, pensando do ponto de vista das venda física propriamente dita, ou seja, das lojas, mas você teve uma explosão do e-commerce, ou seja, do comércio eletrônico via internet, né? E isso, como ele também mostrou, quer dizer, isso tem um impacto, teve e tem um impacto do ponto de vista do emprego, né? Então, o emprego em todos esses setores teve queda. E aí é importante, só um rápido parênteses, pessoal, vocês devem ter acompanhado, quer dizer, o Ministério, o governo Bolsonaro mudou a metodologia do CAGED, né? Que eles chamam agora de novo CAGED desde começo de 2020, e isso dá uma discrepância quando você olha os dados, os resultados do novo CAGED e os resultados da PNAD, né? Claro, são pesquisas diferentes, mas eu estou falando do ponto de vista das projeções de emprego formal, tem uma diferença muito grande, ou seja, o dado do novo CAGED ele pode dizer que ele está turbinado. Turbinado em que sentido? Porque o CAGED anterior pegava os dados claro, informados pelas empresas, né, do emprego formal, e nesse novo CAGED eles consideram bolsista, emprego temporário, entre outros. Então, isso dá uma diferença, tanto é que se você olhar os dados do CAGED, dá um resultado positivo em termos de geração de emprego formal, ao contrário dos dados da PNAD. Então, só esse parênteses aí para a gente situar o problema. Pode passar? Rapidamente, já foi tocado nisso daí, eu queria mostrar aí as projeções de emprego, né, das taxas de desemprego, melhor dizendo, e aí de 2015, 2019, e as estimativas para 2021, nas diversas economias aí, né? O Brasil está aí, projeção aí de próximo de fechar 2022 com a taxa de desemprego ao redor. Aqui que nós estamos falando do desemprego aberto, ou seja, aí algo como 13%, né? Se a gente for considerar outras dimensões do mercado de trabalho, Gustavo também mencionou isso, quer dizer, você tem um contingente, uma massa, né, de desempregados que é muito maior do que os cerca de 15 milhões, né, que nós temos atualmente. E aí você vê que, pensando em termos de América, né, América do Sul, o Brasil é o pior, né? Quer dizer, tá ali, se equipara com a Colômbia em termos de projeções de taxa de desemprego. Pode passar. Aí é um pouco dessas taxas de desemprego do primeiro trimestre de 2020 e do primeiro trimestre de 2021, olhando aí pelas grandes regiões, né? Então, a maior taxa de desemprego aí se localiza no Nordeste, né? O Nordeste sempre foi, historicamente, até por um mercado de trabalho extremamente informal, né? Segmentado, enfim. Então, isso, em toda a série histórica, você vai aparecer o Nordeste. Aí tem a ver, obviamente, com o mercado de trabalho, com a dinâmica da economia local e assim por diante. Mas é só para a gente ver aí um pouco as diferenças de taxas em termos das grandes regiões. Pode passar? Aí é um olhar, do ponto de vista da taxa de desemprego, da taxa de desocupação, como classifica o IBGE, tendo em vista as faixas etárias, né? E aí vocês podem ver que, considerando aí os jovens, vamos pegar aí a faixa entre 19 e 24 anos, você tem para quase 30%, né? E se você estender de 19 a 29 anos, você tem aí o quê? 40%, né,
quase 40% da taxa de desemprego está nessa faixa etária jovem. E aí, sem chamar a atenção, para o seguinte, vocês, claro, acabou de ser aprovada uma medida provisória, a 1045, além dos jabutis que foram postos lá, o foco seria para amenizar, digamos assim, ou gerar emprego entre os jovens. E, na verdade, a medida provisória é uma precarização e cria, digamos assim, um trabalhador de segunda categoria, como vocês devem ter acompanhado em relação a 1045, né? Quer dizer, o que deveria ser uma medida provisória que efetivamente criasse condições para gerar emprego para os jovens, mas empregos decentes, né? Não emprego da forma como eles estão propondo. Então, era só para a gente olhar rapidamente aí o comportamento da taxa de desemprego por faixa etária. Pode passar? Bom, aí vou tratar aqui um pouco, pessoal, dos dados relativos à inflação. E aqui eu não vou falar não da inflação oficial, que é o IPCA, mas do INPC, porque o INPC digamos assim, é o indicador de preço que é referência para as negociações, para os contratos salariais e assim por diante, né? O IPCA, que é a inflação considerada oficial do governo, né, pelo governo, também está muito próximo, né? Ou seja, se a gente for considerar os 12 meses encerrados em julho, o IPCA está em torno de 8,99%, ou seja, 9%, e o INPC 9,85%. Mas aí mostrar os diversos grupos, né? A variação do preço, de preço dos produtos, dos bens e serviços dentro de cada grupo. Então, transporte, alimentação e habitação, que são os três grupos no orçamento familiar que mais pesam, né? 10 e minutos. aqui é importante chamar a atenção para o seguinte: aqui quem mais é penalizado são exatamente os trabalhadores e, sobretudo, as famílias de baixa renda, né? Porque essas famílias comprometem grande parte do seu orçamento exatamente com o item alimentação, né? E o que a gente tem visto, né, exatamente isso, quer dizer, quando você tem aumento exagerado de preço, por exemplo, de carne, de arroz, de óleo de soja, entre outros produtos, o que acontece? Essas famílias, né, a tendência é substituir por produtos mais baratos de qualidade inferior. Então, na verdade, a inflação penaliza mais os trabalhadores de baixa renda e mais as famílias, né? As famílias mais pobres, de baixa renda e assim por diante. Então, era aí para a gente mostrar um pouco o comportamento do INPC, abrindo aí pelos grandes grupos. Pode passar. Aí são as projeções da inflação do INPC, né, para o ano de 2021. Então, isso é importante porque, depois nós vamos ver no slide seguinte, como a inflação digamos assim, é uma variável fundamental do ponto de vista das campanhas salariais e das negociações, isso é importante. E aí a gente tem o quê? A gente tem o crescimento, né? Veja que, por exemplo, no começo do ano, 2021, você tinha uma taxa de inflação anualizada ali para janeiro de 5,53. Para agosto de 2021, você tem uma taxa de inflação projetada aí, né? O acumulado até agosto, ou seja, setembro de 20 até agosto de 21, de quase 10%. Então, é uma mudança de patamar considerável do ponto de vista da inflação. Isso tem impactos, né, nas negociações enfim, do ponto de vista das negociações aí que os sindicatos, em geral, fazem. Pode passar. Então, aí são as projeções dos INPC para as datas bases, para as últimas datas bases, né? Porque agosto nós já temos, porque
já tem um índice fechado, né, até julho, foi o que a gente já mostrou aí, mas aí são as projeções de inflação para as databases: setembro, 9,96, outubro, 9,46, novembro, 8,90 e dezembro, 8,29. Então, quer dizer, é uma tendência de queda, mas veja, todos os trabalhadores que vão negociar nessas datas bases vão pegar um índice de inflação bem elevado. Só para a gente rememorar, se vocês lembram, nesse período do ano passado, por exemplo, para as datas bases, julho, agosto, setembro de 2020, a inflação estava abaixo de 3. Ou seja, esses NPCs projetados significa 3 vezes mais, até mais do que o acumulado para as datas bases desse mesmo período do ano passado. Pode passar? Aí, outro dado, para a gente, acho que isso aqui fica mais nítido ainda, quando a gente olha esse gráfico que mostra o quê? O reajuste necessário segundo a database, de janeiro de 2020 até setembro de 2021. Então, vocês podem ver aí que, como eu falei, lá no meio de julho, agosto do ano passado, a inflação para a database de agosto de 2020 foi 2,69, tá certo? Agosto de 2021, 9,85. Então, veja aí a tendência de alta, né, do INPC nesse período. Então, isso tem um impacto considerável do ponto de vista daí das negociações, ou seja, dificulta, né, muito mais para a negociação. Pode passar? Bom, aí eu vou rapidamente, dentro do tempo que me resta aí, mostrar um pouco os resultados das negociações já ocorridas entre janeiro e julho, né? Então, aí vocês têm, a gente faz esse recorte, negociações que conseguiram reajuste acima do NPC, igual ou abaixo, né? E aí vocês podem ver, mês a mês, né? Mas veja que, no total, você tem aí 50% das negociações que ocorreram entre janeiro e julho. Esse é o dado lá do sistema mediador do Ministério da Economia, né? Agora voltou o Ministério do Trabalho. 50% ficaram abaixo, né? E apenas 17%, né? 17,5% dessas negociações foram acima do NPC, ou seja, tiveram algum ganho real, né? Pode passar? Aí, olhando por alguns setores de atividade, né? Qual foi o comportamento das negociações para esses setores? Então, alimentação, calçados, comunicações, comércio e assim por diante. Veja que, claro, tem diferença, mas em percentuais expressivos, né, de reajustes abaixo do INPC, em todos os setores, né? Aí destacando aí a indústria extrativa, né? Teve aí 57% dessas negociações ficaram abaixo, né? E na última coluna lá vocês têm os valores dos pisos dessas respectivas categorias. Tá? Pode passar. Então, é continuidade, né? São mais alguns setores também com os resultados das negociações, né? Não tem, enfim, é um quadro, uma piora muito grande do ponto de vista das negociações. Veja, nós estamos olhando apenas e tão somente o reajuste, nós não estamos aqui nesses dados, não estamos considerando eventuais perdas em outras cláusulas das convenções e dos acordos coletivos. Estamos olhando apenas o reajuste. Pode passar. Rapidamente, para encerrar, ainda tenho 48 segundos. Só para mostrar Pode um pouco... concluir. Tá, então, eu vou mostrar só os dados de greves para esse primeiro semestre de 2021. Tá?
Aí vocês têm a quantidade de greves, né, mês a mês, ou seja, de janeiro até junho. Nós registramos 366 greves, né? E aí o Diese tem uma classificação, uma tipologia de greves. Essas greves aí são tanto as greves da esfera pública, empresas estatais e o funcionalismo público, e também na esfera privada, né? Então são aí as esferas que a gente considera as greves. Pode passar? Aqui eu acho que chamar a atenção para ou seja, quais são as principais reivindicações das greves do primeiro semestre de 2021? Né? Você tem aí contra demissões ou pela manutenção do emprego, reajuste salarial, alimentação, ou seja, a luta, né? Reivindicação de ticket, cesta básica, etc. Condições de segurança, né? Equipamentos de proteção individual. E chama atenção aí pagamento de salários, 13º, férias em atraso, ou seja, a maioria das greves ocorridas nesse período foi exatamente pelo atraso ou de salário, ou de 13º, ou de férias e assim por diante. Que é mais ou menos comum, quando você tem conjunturas mais adversas, de você ter greves, por exemplo, para receber os salários. Pode passar? Tem mais 2 slides, aí a gente encerra. Aí, olhando um pouco o caráter das greves, a gente estabelece na nossa metodologia, essa tipologia, ou seja, o que são greves propositivas e greves defensivas. Greves propositivas, evidentemente, são aquelas greves que é para terem conquista, ou seja, avançar em relação à legislação e não só, avançar em relação até às próprias conquistas pré-existentes. E as defensivas são aquelas greves para quê? Para manter o que se tem, né? Então, são essas 2 tipologias. Vocês podem ver aí que o grosso das greves foram greves cujo caráter foi defensivo. Pode passar? Não, aí eu encerro aí, porque aí seria para fazer uma discussão sobre a indústria 4.0, mas o meu tempo esgotou. Eu também, mais uma vez, agradeço e fico à disposição aí para questões, dúvidas, esclarecimentos e assim por diante. Valeu, gente. Obrigado.